A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17 e versículo de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Aqui nós vemos o cuidado de Deus para com o profeta Elias. Quando o profeta Elias, ele prediz uma grande seca, Deus, ele dá ordem para que corvos sustentem ao profeta. Deus, através dessa palavra, me trouxe aqui para lhe dizer, não importa quais são as adversidades que o mundo esteja enfrentando ou venha enfrentar, Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que cuida de mim, eu não tenho que me preocupar com nada. Eu sirvo a um Deus que cuida de mim. Eu não tenho que me preocupar com nada. Diante de uma grande seca, a Bíblia diz que veio a Elias a palavra do Senhor. Você observa que não foi Elias que pediu para Deus cuidar dele, mas o próprio Deus tomou a iniciativa. O próprio Deus tomou a decisão de cuidar do profeta. Deus está dizendo: antes que tu me peças, já cuido de ti. Eu sou Deus que te vejo, que te contemplo e tomo a iniciativa de cuidar de tudo aquilo que você precisa. Meu irmão e minha irmã, não conheço a sua necessidade, mas eu quero lhe dizer que Deus vai suprir a sua necessidade, e será além do que você pede. Ei, Ramandarastui, será além do que você imagina, porque Deus é um Deus detalhista e é um Deus de cuidado. Não queira entender como Ele vai trabalhar, só queira viver os propósitos dEle. Declare comigo: eu não vou querer entender o que Deus vai fazer, eu só vou viver os propósitos dEle. Eu não vou querer entender o que Deus vai fazer, eu só vou viver os propósitos dele. Você vai ver aqui, ó, no versículo 2, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, agora o versículo 3, retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. O próprio Deus, irmãos, ele deixou bem claro aqui que ele estava cuidando de Elias. A palavra do Senhor veio a Elias, sem Elias nem pedir, sem Elias nem perguntar: como é que vai ser, Senhor, a partir de agora? O que é que vai ser de mim? Profetizei que não haveria chuva nem orvalho, eu vou passar fome. Muitas vezes, irmãos, nós não confiamos no Senhor como temos que confiar. Elias em momento nenhum indagou o Senhor, não. Elias em momento nenhum questionou, em momento nenhum ele ficou perguntando a Deus como é que ia ser. Não, ele confiou. Nós precisamos confiar, ao invés de estar perguntando: Senhor, como é que vai ser, quando é que vai ser? Senhor, e agora o que vai ser da minha vida? Deus está dizendo: eu cuido de você como eu cuidei de Elias, nos mínimos detalhes. Por que te preocupas tanto? Elias não ficou nem um pouquinho, nem um tiquinho preocupado. Você vai observar isso aqui no texto. A Bíblia não vai dizer em momento nenhum: e Elias se angustiou muito porque achou que ia morrer de fome. E Elias se amedrontou diante daquela situação porque achou que iria perecer. Não, irmãos, a Bíblia não diz isso, porque Elias era um homem de fé. Deus hoje está falando com homens e mulheres de fé e dizendo para você: coloque a sua fé em ação, porque eu tenho cuidado de tudo nos mínimos detalhes. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que cuida de tudo e é nos mínimos detalhes. Eu sirvo a um Deus que cuida de tudo e é nos mínimos detalhes. Grande era o cuidado de Deus para com o profeta, como é contigo, Ramandorreiastui. É nos mínimos detalhes. Você vai observar que Deus, ele fala como vai acontecer a provisão na história de Elias. E isso aqui, irmãos, é algo para quem tem fé. Porque escutar a palavra dessa de Deus e não questionar, era o homem que vivia segundo o que Deus ordenava, sem realmente questionar o que Deus falava.
Porque Elias era alguém que vivia os propósitos de Deus, não buscava entender. Irmãos, se a gente buscar entender as coisas de Deus, a gente acaba enlouquecendo. A gente não suporta, a nossa mente não suporta, porque o trabalhar de Deus é diferente do nosso. Deus abre portas que, humanamente falando, nós olhamos e pensamos, não tem a possibilidade de ser aberta. Deus vai lá e abre. Deus usa que a gente diz assim, Deus nunca vai usar fulano, ciclano para abençoar. Deus vai lá e usa essa pessoa para lhe mostrar que é diferente do que você pensa. Para lhe mostrar que o trabalhar dele não é o seu. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que trabalha de maneira diferente de mim. Eu sirvo a um Deus que trabalha de maneira diferente de mim. Nem sempre você vai entender, mas você tem que viver os propósitos de Deus. Precisamos aprender a viver. Precisamos aprender, meu irmão e minha irmã, a viver mais os propósitos de Deus e nos preocuparmos menos. Você vê aqui no versículo 4, ó, beberás da torrente. Até aí tudo bem. Aí o Senhor diz mais, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Agora sim. Agora parece que tudo, irmãos, ficou fora do lugar. Por quê? Porque corvos eram animais impuros. Como era que corvos iam sustentar o profeta? Tem momentos que a gente olha e não entende o que Deus está falando. E diz assim, Deus está tudo fora do lugar. Deus, já não estou mais entendendo nada. E Deus está dizendo, não te cabe entender, te cabe viver. Porque se você ficar buscando entender tudo, meu irmão, se você ficar buscando entender tudo, minha irmã, você não vai aguentar, você não vai suportar e não vai ver o propósito de Deus. Quando Elias escuta esta palavra que parecia ser absurda humanamente falando, ele não questiona, mas obedece. Isso aqui é lindo. Ele faz o que Deus ordena. Versículo 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Pronto. Ele fez o que Deus mandou. Ele entendeu. Se Deus está mandando, eu não tenho que entender, eu tenho que viver. É o que está nos faltando, irmãos. Vivermos mais e entendermos menos. Eir na mão do rei acaiarastui. Porque queremos entender tudo e muitas vezes não vivemos propósitos, não vivemos milagres, não vemos a porta se abrindo, não vemos o nome do Senhor sendo glorificado como Deus quer glorificar na minha e na sua história por causa de nós mesmos. Por causa do nosso posicionamento. Porque muitas vezes o nosso posicionamento é de incredulidade diante do Senhor. É de queremos entender tudo como se nós fôssemos donos de alguma coisa. Como se nós tivéssemos que ditar como vai ser o nosso dia, como Deus tem que trabalhar. Deus, ele não é, irmão, servo da gente. Nós somos servos dele. Então ele faz segundo a própria vontade dele. Você não questiona o seu patrão quando ele te manda fazer algo. Quem aqui já trabalhou, trabalha, sabe. Se o patrão mandou fazer, você tem que fazer, não é assim? Pois é, assim é com Deus. Se Deus está falando que é para fazer, nós temos que obedecer. Então aqui vemos algo em Elias que precisamos colocar em prática na nossa própria vida. A prontidão em obedecer. A prontidão em fazer o que Deus falou, mesmo sem entender. Mesmo que pareça fora do nexo. Mesmo que humanamente falando soe como loucura. Deus está falando, se ele está dizendo, eu não estou entendendo nada. Mas eu vou obedecer. Declare comigo, mesmo que eu não entenda, eu vou obedecer. Mesmo que eu não entenda, eu vou obedecer. Ele se retira dali e habita junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Ele se retira dali e vai exatamente para o lugar que Deus havia ordenado, porque Deus deixou bem claro que era para ele ir para o lado oriental e se esconder junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E assim ele fez. Ele fez como Deus mandou, ele não quis dar um jeitinho, ele não disse assim, ó, eu vou obedecer nessa parte, mas nessa aqui eu não vou obedecer, eu vou para outro lugar, eu vou fazer isso aqui. Não, ele obedeceu como Deus falou. Tem muita gente também que não vive milagres, por quê? Porque quer fazer as coisas segundo a própria vontade, achando que sabe de alguma coisa. Não, irmã, porque eu sei o que é melhor para mim. Não, irmã, porque eu sei o que é melhor para minha história. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, você vai acabar ficando frustrada. Ficando frustrado por quê? Porque você quer mudar os caminhos de Deus. Porque você quer dar um ajuste naquilo que Deus não mandou você ajustar. Se Deus mandou você fazer algo, você tem que fazer como Deus mandou e não como você acha que tem que ser. Nós não sabemos o que é melhor para nossa vida, sim. Nós não sabemos o que é melhor para nossa história. Quem sabe é Deus. Declare comigo, quem sabe o que é melhor para minha história não sou eu, é Deus. Quem sabe o que é melhor para minha história não sou eu, é Deus. Quando Elias planta fé, obediência, ele colhe resultados.
Para você colher resultado, para ter milagre com detalhes na sua história, para Deus surpreender o seu coração, para você viver o cuidado de Deus, é necessário você ter a prontidão em obedecer e ter fé. Fazer o que Deus designa para a sua vida. Os corvos traziam para Elias pela manhã pão e carne. Olha o detalhe, Deus poderia muito bem mandar só pão, né, irmãos? E pronto, só para Elias não morrer de fome. Mas Deus gosta de cuidar dos filhos dele nos detalhes. Então tinha pão e tinha carne, uma coisa linda. Corvos trazendo pão e carne. Porque quando Deus quer assim, irmãos, ele usa quem ele quer, como ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. E ele faz o milagre acontecer de maneira detalhada. Milagre não se explica, se vive. Declare comigo, milagre não é para ter explicação, é para viver. Milagre não é para ter explicação, é para viver. O que tem de gente tentando entender milagre nunca vai entender. Porque aqui não tem explicação. Corvos trazendo pela manhã pão e carne. E pão e carne ao anoitecer. Tinha pão e carne de manhã, tinha pão e carne ao anoitecer. Tinham cuidado de Deus de maneira detalhada. Diante daquela situação tão delicada de seca que estava acontecendo na terra. Enquanto estava tendo seca na terra, Deus estava cuidando do profeta dele. Deus cuida do homem e da mulher de Deus. Você não precisa se preocupar com o que está acontecendo no mundo às vezes, irmãos. Ficamos incutindo tantas informações que estão acontecendo no mundo e ficamos amedrontados, andamos ansiosos, com medo. Aí Deus fala comigo e contigo, confia em mim. Porque eu cuido de você nos mínimos detalhes, eu nunca perdi o controle de nada. A seca era grande, irmãos. Foi uma grande seca. Mas o cuidado de Deus estava com Elias. A situação pode estar diversa. O mundo jaz no maligno. As circunstâncias podem ser contrárias, mas Deus está cuidando do seu povo. Deus está cuidando de nós os mínimos detalhes. Aqui quando você vê pão e carne, você vê detalhe. Declare comigo, Deus cuida de mim e é nos mínimos detalhes. Deus cuida de mim e é nos mínimos detalhes. Tinha água da torrente, tinha pão, tinha carne, tinha cuidado, tinha zelo de Deus para com Elias. Tem cuidado, tem zelo, tem amor de Deus para contigo. O Deus que cuidou de Elias nos mínimos detalhes é o Deus que está cuidando de você. É o Deus que está cuidando do seu casamento. É o Deus que está cuidando das suas finanças. É o Deus que está cuidando do seu ministério. É o Deus que está cuidando da sua saúde, mesmo que tudo pareça perdido. Eu sei, irmãos, que tem momentos que a seca é grande. Tem momentos que os problemas, eles são tão fortes, que parecem que vão nos sucumbir. Mas aqui nós vemos a iniciativa de Deus de cuidar do profeta. E da mesma forma que Deus teve a iniciativa de cuidar do profeta nos mínimos detalhes, Ele tem a iniciativa de cuidar de mim e de você. Ele só quer que a gente confie. Ele só quer que a gente descanse. Ele só quer que a gente não venha se apegar ao cenário, porque o cenário é contrário. O cenário de Elias era contrário. Elias poderia se desesperar. E agora eu profetizei que ia ter seca, que não ia ter chuva e nem orvalho. Agora eu vou morrer de fome, agora eu vou perecer. Mas Elias não teve medo, irmãos. Quem tem fé não pode dar lugar ao medo. Porque se der lugar ao medo, a fé, ela começa a subir, a diminuir, a sumir. Hoje Deus, Ele fala com você. Não te chamei para você dar lugar ao medo, mas te chamei para você dar lugar à fé. Declare comigo, eu vou dar lugar à fé, como o profeta Elias deu, e Deus vai cuidar de mim, nos mínimos detalhes. Eu vou dar lugar à fé, como o profeta Elias deu, e Deus vai cuidar de mim, nos mínimos detalhes. Deus cuida de nós, não importa qual tempo, não importa qual adversidade, não importa como está o mundo, como está a situação. Nós temos que saber que Jesus está voltando, certo? Então as coisas, elas não vão melhorar. Segundo a Bíblia e as Escrituras, irmãos, as coisas vão indo de mal a pior. E nós precisamos nos apegar ao Senhor. Cremos que Deus está cuidando de nós, mesmo em meio a grandes conflitos, adversidades, problemas, sequidão. Deus cuida do seu povo. Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, como Ele cuidou de Elias, nos mínimos detalhes. Porque Deus é detalhista e Ele não esquece do seu povo. Declare comigo, Deus não me esqueceu. Por isso, eu não tenho que me preocupar com nada. Deus não me esqueceu. Por isso, eu não tenho que me preocupar com nada. Por mais ansioso ou ansiosa que você esteja, você não pode fazer nada.
Você não pode acrescentar 1 minuto, 1 segundo à sua vida. Você não pode mudar a sua história. Só Deus pode trabalhar e mudar. Só Deus pode trazer o sustento para você. Só Deus pode abrir a porta para você. Só Deus pode cuidar da sua saúde de maneira especial e Ele está cuidando. Só confie. Só descanse, porque Deus é Deus de detalhe na sua vida, como Ele foi na vida do profeta Elias. Deus tomou a iniciativa e cuidou dele. Deus está cuidando de você. Não duvide disso nunca. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu zelo para conosco, Pai. Da mesma forma que o Senhor cuidou do profeta Elias. Eu sei que o Senhor está cuidando do teu filho. Eu sei que o Senhor está cuidando da tua filha de maneira especial. Podem haver muitas aflições, adversidades, problemas na terra, mas o Senhor está cuidando, Pai, daqueles que te servem, daqueles que se entregam verdadeiramente a ti. Elias não temeu, Pai, mas Elias confiava no Senhor. E o Senhor cuidou dele de maneira detalhada, tendo pão e tendo carne ao amanhecer e ao anoitecer. Deus, eu creio que de maneira detalhada o Senhor está cuidando, o Senhor está protegendo, o Senhor está guardando, está zelando, está mandando alimento, está cuidando das vestes, está cuidando de tudo nos mínimos detalhes, porque o Senhor é Deus de detalhes, o Senhor é Deus de cuidado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, como o Senhor cuidou do teu profeta. Obrigada, Senhor, porque tem água na torrente. Obrigada pelos corvos que nos sustentam, que a gente não venha querer entender, meu Deus, quem o Senhor usa como canal de bênção, os métodos, os meios, as pessoas que o Senhor vai usar para nos abençoar. O que importa é as bênçãos chegar na palma da nossa mão e vivermos, Pai, aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida, porque o Senhor determinou que os corvos sustentassem a Elias, e eu creio que o Senhor determinou para o teu filho e para a tua filha um sustento, uma porta aberta. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, quem o Senhor vai usar, mas de uma coisa eu sei, é bênçãos do céu, porque quando o Senhor ordena, Pai, aquilo que o Senhor manda cair na nossa mão é bênção para a honra e glória do teu nome. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado de maneira detalhada para conosco. Obrigada, meu Deus, por zelar de cada um de nós, como o Senhor zelou do profeta Elias de maneira tão especial. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam, Pai, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus, Ele cuida do seu povo nos mínimos detalhes. Não queira entender quem Deus vai usar, os meios, os métodos e até mesmo as pessoas que Ele vai usar. Porque sim, Deus vai usar pessoas para te abençoar. Deus vai usar meios e métodos que você nem espera para que a bênção dEle chegue na sua vida. Lembre-se de uma coisa: se a bênção é de Deus, você só tem que agradecer e viver. Não queira entender, porque milagre não tem explicação.
A porta que Deus abre não tem explicação. Quem Deus usa não tem explicação. O que importa é vivermos aquilo que Deus designa para a nossa vida. Se vem de Deus, meu irmão e minha irmã, é bênção. Os corvos sustentaram a Elias em um período de grande seca. Deus vai usar quem você menos espera, portas que você nem imagina, para que tragam sustento para suas mãos. E Ele diz para você: eu cuido de você nos mínimos detalhes. Não se preocupe, não se inquiete com nada, porque grande é o meu cuidado, diz o Senhor, para com a tua vida, como foi na história de Elias. Que Deus te abençoe se você crê e recebe esta palavra e este cuidado de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, declare amém.